pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia, né? Muito bem, meu nome é Priscila Silva, sou contadora e consultora e hoje eu vim aqui conversar com você algo muito importante, te ensinar, ok? Te ensinar, o que eu vou te ensinar? 5 dicas essenciais para dobrar o seu faturamento, ok? E ter lucro na nossa economia atual, ok? Então vamos lá. É muito importante que você fique até o final dessa live, porque você vai sair daqui com conteúdo para praticar no seu negócio. Você que é microempreendedor, autônomo, empresário, enfim, de pequenas empresas, médias empresas. Então são dicas essenciais para você praticar no seu negócio, avaliar se está acontecendo isso realmente no seu negócio, se você está percebendo isso aí no seu dia a dia e se está errado, você vai identificar, eu vou te ensinar como fazer isso na prática e você vai poder aplicar no seu negócio, tá bom? Então vamos lá, 5 dicas essenciais para dobrar o faturamento, ok? E ter lucro na economia atual. Muito bem, pessoal, vamos lá. O nosso primeiro ponto, que eu quero conversar com vocês aqui hoje é o seguinte: você tem que fazer uma prévia análise, ok, do seu negócio hoje. Não vale de um mês atrás, não vale de 2 semanas atrás. Você tem que sentar e fazer uma análise do seu negócio, ou seja, é literalmente uma investigação, ok? Uma investigação onde você vai determinar aonde o seu negócio está. Em qual desses 3 níveis aqui o seu negócio está? Se ele está num momento de crescimento, ok? Se ele está num momento estático, ou seja, ele não mudou, tá? Vamos colocar aqui como parâmetro a pandemia ou alguma situação que ocorreu no seu negócio aí que pode ser um divisor de águas, ok? O aumento da equipe ou a redução, uma mudança na carteira de clientes, enfim. Então, primeiro caminho, o primeiro degrau que você tem que ver se o seu negócio está lá ou não é o crescimento. Ele está crescendo? Beleza. Não, Priscila, ele não está crescendo. Então, ele está estático. O seu negócio simplesmente está do mesmo jeito que você começou, que você terminou 2020, que você está hoje. O seu negócio permanece, os índices, os indicadores dele permanecem a mesma coisa? Ok, se permaneceu, ele está aqui. Ele está num degrau estático, ok? Ou, no nosso terceiro degrau, ele está em declínio. Aqui significa que o seu negócio ele está reduzindo. Está reduzindo produção, está reduzindo carteira de clientes, equipe, faturamento, enfim. Então é preciso que você identifique no nosso primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Fazer uma prévia análise, uma investigação do seu negócio para determinar aonde o seu negócio está, ok? E aqui você vai analisar o que para determinar em qual degrau o seu negócio está? Você vai analisar receita, carteira de clientes, a inadimplência, seja a sua inadimplência do seu negócio para com fornecedores, ok? Ou a inadimplência de clientes com você, tá bom? Você pode colocar esses 2 itens aí no tópico, no subtópico inadimplência. Outra coisa que você vai analisar, você trabalha com equipe? Essa equipe reduziu? Essa equipe aumentou? Como é que foi isso aí? Ok? Normalmente, se você, vamos colocar aqui na prática, se você tem uma equipe, se você tinha 5 pessoas na sua equipe e agora você está com 3, então a sua equipe reduziu, obviamente. Isso é um indicador, Priscila, que a empresa está em declínio? Depende, ok? Depende, isso é uma palavra que nós falamos muito dentro do negócio, ok? Depende, por quê? Não necessariamente o fato da
sua equipe ter reduzido significa que a sua empresa está em declínio. Às vezes foi um ajuste necessário, ok? Para o momento que o seu negócio está passando, e aí você, mesmo reduzindo a equipe, você continua a entregar algo excelente, uma experiência excelente para o seu cliente. A sua carteira de clientes não reduziu. Então é um indicador, é um outro indicador que a sua empresa não está em declínio. Priscila, o meu faturamento continuou o mesmo, apesar de eu ter reduzido a minha equipe. Então, se você consegue entender o que eu estou te ensinando aqui, você tem indicadores que eu estou falando aqui que precisam ser analisados para você determinar onde o teu negócio está hoje. E não necessariamente pegar um indicador e falar, porque eu reduzi a minha equipe, então eu estou com declínio. Ou porque eu aumentei o meu faturamento. Olha só que legal que eu vou falar com você agora. Eu aumentei o meu faturamento, Priscila, então significa que eu estou em crescimento? Depende. Esse faturamento ele está crescendo gradativamente, ou seja, todos os meses cresce? Ou você está tendo picos de receita? Ok? Grande parte dos negócios, eles têm impacto da sazonalidade, ok? Por exemplo, a sorveteria, normalmente no verão, né? Fato é que a sorveteria vai vender mais, ok? Vamos lá, contabilidade. Fato é que normalmente no período de imposto de renda existe uma receita extra para a contabilidade. Não significa que o fato, por exemplo, dessa receita extra do imposto de renda para aquele contador significa que o escritório dele está crescendo. Por quê? É uma receita esporádica, ok? Então ela não pode apenas ela ser levada em conta para determinar que aquele escritório está em crescimento ou não, ok? Então é muito importante você atentar para isso que eu estou dizendo aqui. Determine qual degrau você está, analisando os indicadores e percebendo que eles têm relação entre si. A queda, a diminuição da minha equipe junto com a receita, a minha projeção de receita aumentou ou diminuiu, ok? Para você determinar isso aqui. E tudo isso, pessoal, voltado para o quê? Dobrar faturamento. Priscila, mas você está falando de 5 dicas essenciais para dobrar o meu faturamento e ter lucro na economia atual. Mas você está falando de analisar indicadores e determinar onde a minha empresa está. Peraí, você não está. Eu estou te dando essas dicas. Por quê? Se você entende, você enquadra o seu negócio aqui como estático, a gente tem alguns cenários para analisar. Primeiro, a sua empresa conseguiu, diante de todo aspecto que a gente está vivendo econômico, ok? Seja de demanda, seja de oferta, enfim, a sua empresa ela conseguiu se manter. Aquilo que você tinha antes, você conseguiu manter mesmo no momento de crise, dependendo do segmento em que você está, ok? Porque a gente sabe que teve alguns segmentos que cresceram com a pandemia. Eu cito aí, por exemplo, o segmento de transportes, de logística, tá bom? Muito bem. Então você está aqui com um indicador. A sua empresa está estática. Ela não cresceu, também não reduziu. Como eu vou utilizar essa informação para dobrar o meu faturamento? Se a minha empresa está estática, então significa que hoje a economia, todo esse cenário que a gente vive hoje, ele não impactou os meus clientes de forma negativa, ao ponto de eu perder esses clientes, ok? Ou ter uma redução na minha carteira de clientes. Primeiro ponto, primeira característica, ótimo. Segunda característica, significa então que eu estou conseguindo entregar aquilo que eu prometo para o meu cliente, porque ele está satisfeito, ele continua comigo, ok? Levando em consideração que você tem essa relação de feedback com o teu parceiro, que é o seu cliente.
Tá joia? Então vamos nessa métrica aí. Beleza. Aí agora a gente vem com uma outra característica aqui, ó, analisando aqui, ó, estático, ok? Peraí, eu não cresci. Isso é um ponto positivo? Nem sempre. Porque você pode estar estático aqui, tendo uma margem super pequena de lucro. Você continua estático. Você não perdeu nem ganhou, mas a sua margem continua pequena, porque você estava pequeno lá atrás. Vocês conseguem entender isso? E se você consegue enxergar o que eu estou dizendo aqui, você vai criar estratégias para resolver essa debilidade, crescer e dobrar o faturamento. Entende? Pessoal, não tem como. Veja bem. Eu ouso dizer que é impossível você criar estratégias, ok? Para algo que você desconhece que tem um problema. Não tem como. É uma regra, você precisa conhecer o problema, você precisa identificar o problema e só então você vai entender, ok? Depois de desmiuçar ali, você vai entender o que você vai fazer, quais estratégias para dobrar o faturamento, para ter lucro na economia atual. Okay? Então eu estou mostrando para vocês essas ferramentas, estou te ensinando isso, tá? Joia, para você aplicar no seu negócio. Então vem comigo, continua aqui nessa aula, beleza? E lembrando que essa é a parte 1, ok? Tem mais coisas que nós vamos ensinar. Muito bem, pessoal, joia. Determinou então qual é o degrau que o teu negócio está. Qual que é o outro ponto que eu preciso? Qual que é a outra dica essencial, Priscila? A outra dica é o seguinte. Essa aqui é certeira. Você precisa, todo empreendedor sabe disso. Todo empreendedor sabe disso, todo empresário, toda empresária sabe isso. Mas na hora da prática, às vezes dá uma escorregada nesse ponto aqui, ó. Você tem que aprender a fechar a torneira do desperdício. Desperdício. Veja bem, o que é desperdício? Trazendo para o negócio, tá joia? Desperdício é tudo aquilo em que eu tenho um desembolso financeiro, ok? Aí aqui eu estou falando de desperdício financeiro, tá joia? Então é tudo aquilo que eu tenho um desperdício financeiro para algo que não é essencial para o negócio. Não é essencial para o negócio. Então eu estou tendo desperdício financeiro para algo que não é essencial dentro do meu negócio. Ok? Tem que resolver isso aqui. Como é que você resolve desperdício? Com uma palavra, na verdade são duas palavras, que eu gosto muito, falo delas bastante e são essenciais, pessoal. São essenciais. Se chama controle financeiro. Você já ouviu falar isso? Você possivelmente faz no seu negócio. Mas um controle financeiro bem feito, qual que é a primeira característica? É um controle financeiro onde você sabe exatamente onde está indo o dinheiro do seu negócio. De onde vem o dinheiro do seu negócio. E por que houve aquele gasto, aquele desembolso, ok? E o que foi que resultou aquela receita. O que eu quero que você entenda hoje, eu quero ampliar a sua visão quando você ouvir sobre dobrar faturamento. Eu quero ampliar a sua visão, tá? E quando você ouvir sobre ter lucro na economia atual, okay? Eu preciso que você amplie a sua visão.
Porque dobrar faturamento não é simplesmente eu tinha 100 e agora eu vou para 200. Não é apenas isso. Isso aqui é o resultado final. Mas eu estou te ensinando aqui as ferramentas para você aplicar no seu negócio hoje, ok? Terminou isso aqui, corre lá, se você pudesse, não, vai lá amanhã e aplica no seu negócio, para você começar a entender quais as estratégias que precisam ser elaboradas para dobrar o teu faturamento. Então, beleza. Você precisa ter um controle financeiro bem feito. Essa é a expressão, ok? Não tem outra. Essa expressão, aonde você vai identificar os gastos, aonde você vai identificar a receita, ok? Onde você vai conseguir perceber quais são os seus custos, ok? Quais são as suas despesas, aonde que está indo o dinheiro. Isso aqui é fundamental. Eu preciso saber até onde é o R$1 que eu gastei? Sim. Sim. Você quer ter uma mega empresa? Você quer ter um mega negócio? Ok? Ou você quer ter um negócio saudável? Priscila, eu não quero crescer muito. Eu não quero crescer muito, mas eu quero ter um negócio saudável. Um negócio onde eu venha trabalhar menos e ter mais lucro, ter mais resultados positivos. Muito bem. Sensacional. Que bom que você pensa assim. Tem que ter controle financeiro que funciona. Tem que usar essa dica de fechar o quê? A torneira do desperdício. Veja bem, um dos grandes desafios de quem está começando a empreender, ou já tem até o seu negócio, tem equipe e tal, é o seguinte: a gente, por muitas vezes, a gente faz tudo no negócio. Você mexe com marketing financeiro, venda, presta serviço, resolve com fornecedor, você faz de tudo no negócio, além de ter a sua vida pessoal, ok? Eu entendo isso perfeitamente, mas eu preciso te dizer que se você não tiver um controle financeiro que funciona, não adianta gastar energia nessas outras coisas, fazendo um marketing sensacional, entregando um serviço maravilhoso ou um produto sensacional. Por quê? Porque se você não consegue enxergar no seu dia a dia, ok? Qual é a distribuição da sua receita dentro dos gastos, dentro dos desembolsos. Espera aí, às vezes você está trabalhando só para apagar incêndio e não está vendo. Às vezes você está trabalhando só para pagar conta e não está vendo. Ou você está fazendo do seu negócio um cofrinho particular e não está vendo. E isso tudo contribui para quê? Contribui para gerar um mau resultado, para gerar um faturamento pequeno, que às vezes mal dá para pagar a conta. E isso resulta no quê? Compromete isso aqui, ó. Compromete isso aqui, compromete faturamento, compromete lucro. Vocês conseguem ver isso aqui? Então o que eu estou ensinando para vocês aqui é ouro, pessoal, é ouro. E eu vou fechar esse momento com a seguinte frase, porque eu já me reuni com vários empresários, vários empreendedores, empreendedoras, e eu percebo muito o seguinte, principalmente naqueles que são pequenos, ok? Que estão começando. Agir pelo feeling é importante, ok? Faz parte do negócio, a gente vai construindo, ok? A gente está ali no dia a dia, passa horas e horas no negócio, a gente conhece o nosso cliente, passa a conhecer ele, etc. Passa a conhecer o nosso segmento, ok? Com mais vigor, vamos usar essa palavra. Feeling é importantíssimo, ok? Para um monte de coisa, mas controle financeiro é vital.
gerir o seu negócio somente por feeling, ou esse mês eu acho que a gente vai bater a meta. Esse mês eu acho que nós vamos conseguir vender um pouco mais. Esse mês eu vou segurar esse boleto aqui para pagar o outro, porque eu acho que eu vou conseguir prorrogar esse boleto aqui com o fornecedor. Zero, não dá para trabalhar desse jeito, não dá. Você vai colocar toda a sua energia, ok? Em algo que não tem base. O primeiro problema, o primeiro cliente que ficar inadimplente, deu problema geral. Abre um rombo no caixa. Ok? Por isso que eu digo que o feeling, ele é importante. Ele faz parte do negócio. Você tem que ter ele, você tem que desenvolvê-lo, ok? Eu busco desenvolver o meu feeling. Sim, faz parte. Mas tomar decisões dentro do negócio de forma estratégica e inteligente tem que ser com o controle financeiro que funciona, ok? Priscila, não sei nada de controle financeiro, não faço controle financeiro no meu negócio, zero. Beleza, você vai lá no canal da Ideal, ok? Você vai lá no canal e você vai procurar, lá tem N vídeos explicando, ensinando, onde eu ensino passo a passo, N situações e questionamentos dos empreendedores voltados para o negócio, ok? Para faturamento, lucro, controle de desperdício, métricas, enfim, eu estou te ensinando passo a passo. E você vai procurar a Masterclass. São mais de 3 horas, pessoal, onde que eu ensino, ok? Como você vai fazer na prática esse controle financeiro que funciona. Além disso, lá você vai ter a opção de baixar gratuitamente, ok? Uma planilha onde tem eu criei essa planilha, eu elaborei ela para fazer esse controle financeiro mensal, já te dando alguns cálculos de forma automática, ok? E não apenas para o negócio, também para você como pessoa física, ok? Porque eu sei que não é fácil lidar com essa dinâmica, ok? Gerir o seu negócio, ok? O financeiro do seu negócio, que é vital, você está vendo aqui, é vital para dobrar faturamento, para ter lucro na economia atual. Mas você também precisa gerir de forma inteligente o seu dinheiro, ok? E você como empresário, como empresária, normalmente essas coisas na prática elas se confundem muito. Tá? E aí gera uma bagunça ali dentro. Então essas duas planilhas estão lá na Masterclass, lá no canal. Assiste, eu ensino passo a passo. Lá dentro eu coloco, eu explico situações recorrentes que acontecem nas empresas. Então eu explico como lidar com essas situações utilizando a planilha. Ensino ali algumas informações para você ter, ok? Essas informações e te ajudar na hora de tomar a decisão diária no seu negócio, tá bom? Então vá lá e veja aplique isso no seu negócio, aprenda, tá muito bom aquela Masterclass, pegue a planilha, ok? E dê também uma olhada nos outros nossos conteúdos, beleza? Se inscreva lá para você receber os outros conteúdos também. Muito bem, muito bem. Vocês estão conseguindo perceber como essas dicas, às vezes a gente acha que elas não influenciam no sonhado, vão dobrar o faturamento, vão ter lucro nesse momento tão incerto, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo, mas são dicas que às vezes você sabe, mas você não pratica no seu negócio, ok? Então eu preciso que você fique comigo até o final e que você saia daqui sabendo isso para aplicar amanhã mesmo no seu negócio, ok? Fique de para casa, tá joia? Muito bem. Qual que é a nossa próxima métrica, pessoal? A nossa próxima dica essencial é a seguinte. Essa aqui é muito bom, porque ela parece com essa última que eu falei. Tá? Nós acabamos de falar de fechar a torneira do desperdício, certo? Essa aqui é a seguinte.
enxugar gastos desnecessários. Gastos. Olha, você vai me perguntar, mas Priscila, isso aqui é a mesma coisa do outro. Você falou na segunda dica essencial, fechar a torneira do desperdício. E aqui você está falando de enxugar gastos desnecessários e recorrentes. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Lá na Masterclass, que eu acabei de falar para você ir lá e aprender lá, que vai ser muito top para você, para o seu negócio, eu te ensino como identificar, eu te ensino o que é e te ensino a identificar dentro do seu negócio o que são custos e despesas, ok? Custos e despesas. Os gastos, às vezes numa conversa de negócios, a gente pode até ousar dizer que isso aqui são gastos. Mas quando aqui no nossa aula de hoje eu quero falar desses gastos recorrentes e desnecessários, são gastos muitas das vezes que você nem sabe que existe no seu negócio, mas existe. Eu me lembro uma vez fazendo uma consultoria para um cliente, nós chegamos lá, eu cheguei lá no negócio dele, ok? E eu fiz todo um levantamento, nós sentamos, conversamos, eu gosto muito de conversar, de entender, né, a história, como aquela pessoa começou a empreender, enfim. E muito bem. Eu vi e tal, perguntei para ele se ele fazia um controle financeiro, ele falou que fazia, mas era meia boca, era todo furado. Eu falei, beleza, então isso aqui é um dos alvos que eu vou resolver no seu negócio. E conversa vai, conversa vem, ele já tinha ali alguma coisa que ele sabia que ele precisava mudar, mas eu conversei mais, escrafunchei mais para puxar o máximo que eu podia naquelas primeiras reuniões dos problemas que ele tinha dentro do negócio dele. E ao longo do trabalho eu fui vendo outros problemas e a gente foi resolvendo. E um dos problemas que ele tinha é o que eu acabei de falar, que ele tinha uma planilha, ele tinha um controle financeiro, só que estava furado. Ele mesmo tinha ciência, né? Ele tinha consciência dessa situação. Só que dentro desse problema da planilha furada tinha um outro problema. Ele tinha determinados desembolsos ou gastos, ok, pessoal? Que ele não via como desnecessários para o negócio. E aqui mora o perigo. O controle financeiro, o controle financeiro bem feito, ok? Ele tem que espelhar a realidade, seja ela bonita ou não, tá? Seja ela bonita ou não. Acredite você que eu já presenciei algumas consultorias, né, fazendo, em que a pessoa, o empreendedor ali, ele entendia que quando o controle financeiro dele, ele só podia dar positivo. Só podia dar positivo. E tudo aquilo que era um gasto a mais, uma saída, sabe? Um material de escritório que não era para o escritório, uma viagem que não era do negócio, colocava tudo ali. E quando ele começou a perceber que o controle financeiro dele não estava legal, ele deixou de lançar esses gastos. Então o controle financeiro não expressava a realidade. Se eu chegasse ali e olhasse aquele controle, ou seja, ou um relatório financeiro que seja, um balanço, enfim, ali a gente, né, tem níveis de controle financeiro, ele não estava expressando a realidade para mim. E eu preciso que você entenda que gastos no seu negócio que são desnecessários e recorrentes, você precisa cortar. Primeira coisa que você vai fazer dentro dessa terceira dica:
Você identificou o que são custos e despesas. Você foi lá na Masterclass e aprendeu comigo, beleza? Joia! Tudo aquilo, custo é o que é necessário para o seu negócio, despesa são gastos que não são necessários, que não são vitais para você entregar o seu serviço ou o seu produto. Muito bem, você começa então a enxergar coisas que estão ali, que você está vendo que está acontecendo, porque você está fazendo o controle financeiro e o controle financeiro que eu te ensinei está funcionando, ok? E aí você começa a ver que tem um monte de gastos que não são necessários, que não são vitais para o seu negócio. Que não são vitais. E aí você precisa o quê? Cortá-los. Você precisa o quê? Cortar esses gastos. Porque eles influenciam e comprometem o seu faturamento. Às vezes você tem uma receita legal. Às vezes você tem uma receita até interessante, ok? Até interessante, mas o fato de você não controlar o teu financeiro e não identificar esses gastos faz com que essa meta, esse objetivo nosso aqui de dobrar faturamento, ele não seja uma realidade para você. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? Ok? Ele não vira um fator importante. Por quê? Porque ele está comprometendo, ele está pegando a sua receita e você não está vendo. Então, pessoal, tente fazer um controle financeiro que funciona. Ok? Identificar esses gastos. Você não pode confundir de maneira alguma o que é do negócio e o que é seu, pessoa física. Não pode ocorrer isso, né? Na contabilidade a gente chama isso de princípio da entidade. Você não pode confundir uma coisa, você não pode misturar uma coisa com a outra. Lá na Masterclass eu te ensino a separar isso, ok? Eu tô falando, é uma aula, fica comigo até o final. É para você aplicar no seu negócio. Priscila, eu tô começando agora. Excelente, você vai começar certo. Você vai ter base no seu negócio, ok? Para você crescer saudável, para você crescer com uma base sólida que vai permitir, ok? Que você tome decisões mais robustas dentro do seu negócio. E a estrutura vai estar boa, ela não vai despencar, ok? À medida que você for crescendo. Tá joia? Então beleza, esse aqui é o terceiro ponto. Vamos lá, a terceira dica, né? Muito bem. A nossa próxima dica essencial, pessoal, é o seguinte. E essa aqui é incrível. Ó, posicionamento. Posicionamento. E dentro do posicionamento nós vamos trabalhar com 3 aspectos: resultado, marketing eu vou chamar de nicho. Olha só, quando eu falo de posicionamento, a gente está falando de atitude, ok? Posicionar é ter atitude diante de uma situação, diante de algo que está acontecendo. Muito bem. Vamos trazer isso para dentro do nosso negócio, voltado para quê? Dicas essenciais para dobrar faturamento e lucrar na economia atual. Para isso que nós estamos fazendo isso aqui hoje. Bacana. Olha só. Eu vou começar daqui.
Vocês já devem ter ouvido essa frase, que é a seguinte: se você não aparece, certo? Você não é lembrado. Você tem que aparecer. Quem não aparece não é lembrado. Já ouviu essa frase, né? Pois é. Só que aí eu quero acrescentar uma coisa nessa frase. Quem não aparece não é lembrado. Mas você não precisa ser lembrado por todos. Você tem que ser lembrado pela pessoa certa. Quem que é a pessoa certa? O seu cliente ideal. Pessoal, tem que determinar qual que é o seu cliente ideal. Às vezes você está se questionando por que eu não consigo ter um bom faturamento? Ou por que eu não consigo dobrar o meu faturamento? Poxa, porque às vezes você está falando, o seu discurso, a sua entrega, ela não está indo para o cliente ideal. Você está marcando todo mundo, no sentido de o seu discurso que você entrega, a sua solução está alcançando todo mundo, menos o seu cliente ideal. Então você está aparecendo para todo mundo, menos para quem realmente importa, que é o seu cliente ideal. Então tem que se posicionar de uma forma que o seu cliente ideal ele seja alcançado pela solução que você traz para a dor dele. Olha só, eu estou falando duas palavras super importantes: solução e dor. Você tem que se posicionar solucionando uma dor para o seu cliente. Às vezes uma dor que ele nem sabe que tem, mas convive com ela todo dia. Entende? E aí aqui você vai se posicionar de uma forma estratégica para fazer com que esse posicionamento aqui, ele gere o quê? Faturamento. Ao dobro, ao triplo. Eu coloquei ao dobro aqui, mas isso aqui não tem limites. Quando você aplica essas métricas que eu estou te ensinando aqui. E mais as outras que vai ter na segunda parte. Ok? Então veja bem, posicionamento resultando aumento de faturamento. Determine o seu cliente ideal. Você tem que determinar isso. Se não determinou, determine. Qual que é a solução que você está entregando para ele? Você está entregando uma solução, você tem que entregar. Você tem que encantá-lo, mas com uma solução real e verdadeira. Ok? Segundo posicionamento, marketing. Olha só, eu gosto de dizer que o marketing é como se fosse aquela bala, ok? Aquela bala no gatilho, que ele tem que acertar o alvo. Ele tem que acertar o alvo. Mesmo que para isso, você precise fazer algumas tentativas antes. Mas o marketing, ele precisa ser estratégico, pessoal. Ele tem que ser estratégico. Não dá para sair atirando para todo lado. Eu me lembro que quando eu comecei no meu primeiro negócio, eu tinha algo em mente, ok? Eu queria trabalhar com contabilidade internacional, IFRS, essa turma toda aí. E eu me lembro que eu falei, eu ainda estava cursando faculdade, eu falei, eu vou trabalhar com contabilidade internacional. Só a contabilidade internacional aqui no Brasil, ela já evoluiu bastante, ok? Evoluiu bastante, mas ainda é um assunto que tem muitas barreiras, enfim, por N situações que não é o objetivo de nós entrar nesse mérito aqui. Mas eu me lembro que eu não utilizava isso. Eu queria, olha só, veja bem, eu queria algo, eu queria trabalhar com contabilidade internacional, eu queria trabalhar com IFR, IFRS, CPCs, etc. Mas eu não trabalhava o marketing. Eu não colocava o meu discurso
focado em empresas que poderiam me proporcionar isso que eu queria, que era trabalhar com contabilidade internacional. Então adiantava eu apenas querer? Não. Não adiantava, porque eu não utilizava as ferramentas que eu precisava utilizar para eu entrar numa grande empresa que trabalhasse com contabilidade internacional. A mesma coisa às vezes está acontecendo no seu negócio. Você quer, vou usar o preto agora, dobrar o faturamento. Você quer ter lucro todos os meses, mas você não está utilizando as métricas certas, você não está utilizando as ferramentas certas, e eu estou te mostrando as ferramentas e como você utiliza. Encontre o seu cliente ideal. Você percebeu que eu falei dele antes? Falei dele em primeiro lugar e depois eu falei de marketing? Por quê? Eu acabei de dizer que o marketing ele não pode ser tiro para todo lado, ele tem que ser certeiro, ele tem que ser mais assertivo. Ok? Você vai fazer um marketing, várias pessoas vão ser alcançadas, certo? Certo. Certíssimo. Só que você vai fazer o teu conteúdo, você vai trabalhar o seu posicionamento, você vai trabalhar o seu posicionamento para alcançar quem? O seu cliente ideal. Porque se você alcançar o seu cliente ideal, a solução que você entrega soluciona uma dor dele. E se você soluciona uma dor dele, você encanta ele. E se você encanta o seu cliente e proporciona para ele uma experiência incrível com o seu negócio, fatalmente você vai dobrar o faturamento, no mínimo, e vai lucrar. Ok? E vai lucrar, não tem como dar errado. Terceiro posicionamento, esse aqui é fundamental. O resultado, que a gente também pode chamar de testemunho, ok? Você precisa trabalhar isso dentro do seu negócio. Eu sempre fui uma pessoa e eu aprendi isso, né? Talvez tarde, né? Talvez tarde. E meio que na marra eu aprendi isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ficava focada nisso aqui, ó. Vamos entregar o melhor, vamos entregar a excelência, vou dar o meu máximo pro meu cliente, eu preciso resolver esse problema para ele e tal. E ficava pilhada nisso. Tem que resolver. E aí eu resolvi, graças a Deus, o cliente, ele saía satisfeito, ele saía com aquela dor resolvida mesmo. E eu sempre busquei entregar mais pro cliente, mais do que aquilo que ele tinha pedido. Só que eu falhava nessa parte aqui. Eu não fazia uma análise do resultado que eu tive. O fato do cliente me falar, Priscila, obrigado, deu certo, obrigado, você fez até mais e tal, aquilo ali para mim era o suficiente. Só que eu não contabilizava o meu resultado, eu não enxergava a jornada que eu trilhei para resolver aquela demanda de uma forma tão positiva que foi. E ao não fazer isso naquela época, eu não colhi meus testemunhos. Eu não conseguia replicar com tanto êxito e de uma forma mais rápida aquele resultado positivo que eu tinha. Então, a partir do momento que eu mudei o meu posicionamento, veja bem, pessoal, a partir do momento que eu mudei o meu posicionamento em continuar a entregar o excelente, em continuar a entregar o a mais, sim, isso não tem que ser negociado, mas passei a estudar o resultado, estudar a trajetória que eu fiz para alcançar aquele resultado tão positivo que encantou o meu cliente. E quando eu comecei a fazer isso, eu pude o que? Replicar determinadas estratégias, atitudes que me renderam o que? Economia de tempo. Que me renderam o que? Economia de energia, de desgaste que eu tive com aquela situação. Me rendeu até poder ajudar outras pessoas, outros profissionais, porque eu criei um processo para resolver aquela demanda. E consequentemente o que? Eu impactei o meu resultado. Porque se eu entrego
Se aquilo que eu demorava 5 horas para fazer, agora eu demoro 2, 1 hora, eu estou impactando meu resultado, porque vai sobrar mais tempo para quê? Para eu atender mais clientes. Ah, não quero atender mais clientes, então vai sobrar mais tempo para eu pensar e criar estratégias, lembra? Para melhorar isso aqui. Não basta gerenciar negócios, como eu acabei de contar para vocês que eu fazia. Recebeu a demanda, vamos resolver, tal, trabalhou, pronto, resolveu, vamos partir para o outro. Não basta ser robozinho, tem que agir, tem que gerir de forma inteligente e estratégica. E isso aqui são informações, são decisões, ok? Que fazem você ter uma gestão inteligente, ter uma gestão estratégica para impactar no resultado, pessoal. Eu sei, a gente fica fissurado com isso aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. A gente fica fissurado com isso aqui, ó, louco. Com isso aqui, ó. Dinheiro. Mas você tem que entender que o dinheiro ele tem várias caras. Eu amo dizer isso, porque é verdade. Você pode ter o dinheiro físico mesmo, dinheiro lá, as verdinhas, mas às vezes esse dinheiro vem em forma de um excelente contato, vem em forma de um feedback positivo, vem em forma de uma indicação, entende? De uma parceria que vai gerar muito mais do que se você tivesse apenas olhado o dinheiro por si só. E essas caras e bocas do dinheiro, elas só vêm se você tem uma gestão estratégica, se você tem uma gestão inteligente, se você aprende a se posicionar no mercado, a posicionar o seu negócio no mercado, ok? Então é muito importante isso, esteja atento. Eu lhe disse, fique até o final. Isso aqui é para você, essa aula aqui é para você pegar e aplicar no seu negócio amanhã, ok? Muito bem. Excelente. A nossa quinta dica essencial para dobrar o faturamento e ter lucro na economia atual, pessoal, é a seguinte. Você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero te dar uma outra percepção sobre isso aqui. Cliente. E como nós estamos falando de economia atual, nós estamos trabalhando essa questão de posicionar-se, de analisar, de avaliar o negócio, beleza? Então eu quero falar do cliente atual. Pode ser 1, 2, 5, 10, 15, 20, 100. Não sei quantos clientes você tem, ok? Mas você precisa cuidar do seu cliente. Eu sempre tive muito cuidado com isso aqui, sabe? Eu iniciei minha trajetória de negócio cedo, de trabalhar cedo. E eu me lembro que lá na Aspron, Associação de Profissionalizando Menor aqui de BH, nós tínhamos um curso que chamava, olha só que louco isso, eu lembrei disso aqui agora. Excelência no atendimento do cliente. Era o nome do curso que a gente fazia, né, pra gente depois trabalhar nas empresas. E eu nunca me esqueci desse curso, porque o cliente, pessoal, ele mudou o perfil, tá? A tecnologia, até a própria pessoa em si, as questões mudaram, ok? O mundo mudou, isso é fato. E o cliente mudou. E se o seu negócio não acompanhar essa evolução que o seu cliente está pedindo, que o seu cliente está exigindo, ele vai te trocar por outro. E o inverso também acontece. O perfil da sua empresa mudou, então eventualmente pode haver a troca do cliente por você. A única coisa que eu digo e que eu pelo menos procuro fazer é que essa troca seja a troca do cliente, ou o cliente trocou
me trocou, né, trocou o escritório, que seja uma troca, que seja uma mudança pacífica, aonde a gente saia com portas abertas, porque o mundo dá voltas, né, pessoal? O mundo dá voltas. Então, você tem que cuidar da carteira de clientes. Lembra da primeira dica que eu dei, essencial, sobre avaliar, sobre analisar de forma prévia o seu negócio e estabelecer em qual degrau que ela estava? Pois é, e aí, o seu cliente, uma das métricas lá era o cliente, era a sua carteira de cliente. Como é que está isso? Ela reduziu, ela aumentou? Reduziu por quê? Você tem que se questionar. Eu, às vezes, até na minha vida pessoal, né, eu digo mais isso, eu faço às vezes uns questionamentos meio doidos, mas faz parte. Por que o seu cliente saiu? Ele estava insatisfeito com o que foi entregado, foi entregue para ele? Ou não, ele saiu porque o perfil dele mudou e o seu negócio não mais se encaixava com aquele perfil? Tudo bem, não tem problema nenhum isso acontecer. Mas quando nós perdemos um cliente, ok? Por um ponto negativo, isso não é tão interessante. Então precisa ser avaliado. Ou às vezes o contrário aconteceu. Agregou, veio cliente, sua carteira aumentou. Por que a sua carteira aumentou? Priscila, para que eu vou questionar por que a minha carteira aumentou? Ainda bem, graças a Deus que aumentou. Sim, mas por que eu estou falando que você tem que questionar? Se você questiona por que a sua carteira de clientes aumentou, você vai conseguir identificar o que foi feito, quais estratégias foram feitas para essa carteira aumentar. Será que o seu posicionamento no marketing mudou? Será que você conseguiu definir com maestria o seu cliente ideal? O seu cliente-alvo? Por isso que a sua carteira de clientes aumentou? Porque você definiu com maestria o seu cliente ideal? A conversa do teu marketing mudou, então conseguiu alcançar o seu cliente ideal e aí você o quê? Trouxe a solução que ele queria. Então, foi um casamento perfeito. Será que foi isso que aconteceu? Ou será que o seu posicionamento em entender a trajetória, seja de sucesso, seja de fracasso que aconteceu, você resolveu aquele problema, você identificou onde que estava errado e aí a sua carteira de clientes aumentou ou diminuiu? Essa aí dá para trabalhar nas duas? Você entende? Pessoal, olha só, essa aula aqui é para você entender o seguinte. Primeiro, é possível dobrar faturamento, mínimo. É possível lucrar na economia atual? Sim. Mas eu estou te ensinando aqui, o que eu estou te ensinando é gestão inteligente. São dicas essenciais para dobrar faturamento e ter lucro na economia atual? Sim. Mas é muito mais do que isso, porque o que eu estou te ensinando aqui é tomada de decisão para o dia a dia. É definir se tu vai investir no seu negócio, se você vai retrair um pouco. E não, covarde, não, para, nada disso. Nada disso. Se você estudar grandes homens e mulheres de negócios, eles tiveram, às vezes, um momento que eles tiveram que segurar as rédeas. Teve que segurar as rédeas, não tinha como. Ok? Mas para isso, olha lá, eu voltando, tem que ter controle financeiro que funciona. Beleza? Lembra da Masterclass que eu te falei, vai lá no canal. Tá joia? Beleza, pessoal. Outra coisa aqui, ó. Esse aqui é super importante, dentro desse de cuidar do cliente, ok? Cuidar do cliente. Olha só, vou usar o vermelho agora. Eu quero falar sobre isso aqui, alto padrão. O que mais a gente tem ouvido nesse tempo é redução, certo? Reduziu o faturamento, reduziu equipe, reduziu isso, aquilo outro, cortes, vamos diminuir gastos, vamos diminuir custos, enfim. Eu quero trazer duas características sobre isso aqui. Alto padrão. Independente se você está ganhando muito ou pouco com o seu cliente, você tem que ter um compromisso com ele. Isso aqui, alto padrão. Nem sempre
entregar o alto padrão para o cliente é fácil. Pelo contrário, ele dá muito trabalho. Depois você comenta aí se você acha isso ou não. Ele dá muito trabalho você manter excelência, ok? Porque N coisas podem acontecer no meio do caminho. Mas o seu compromisso tem que ser com isso aqui, o alto padrão. Seja em meio à crise ou não, ok? E se você entrega o alto padrão para o seu cliente, ou seja, se você entrega excelência, um negócio assim fora de série, que você encanta ele, ele tem uma experiência extraordinária com o seu negócio. Você não dá brecha, você não dá oportunidade, vamos dizer assim, abertura negativa para haver uma renegociação de valores. Então você cuidou do cliente porque você deixou o seu cliente satisfeito. Você deixou o cliente satisfeito. Você fechou qualquer oportunidade para reduzir o valor do seu serviço. E note que eu estou falando de preço, perdão. Ok? Você não abre para ele mexer no preço. E eu estou falando preço por quê? Porque o valor ele é intrínseco. Certo? Ele é intangível. O valor eu vou fazer um paralelo aqui com a experiência que ele tem com o seu negócio. Ele consegue enxergar que aquilo que ele está pagando, o preço, nem condiz com o que você entrega, porque é um alto valor, é um alto padrão. E eventualmente, pessoal, e aqui que é a grande sacada, se você entrega um alto padrão, se você entrega algo de valor para o seu cliente, ele enxerga isso, ele consegue ver, poxa, essa pessoa aqui, ela contribui para o meu negócio, ela contribui para a minha vida. Você causa um impacto tão positivo no cliente que eventualmente ele vai crescer e você cresce junto. Todas as vezes que eu vou fazer reunião, eu sempre falo isso com os clientes, de crescer junto, sabe? Um bom negócio é aquele negócio que ele é saudável e ele consegue ser assim de forma constante, beleza? Ele tem lucro todos os meses, ele tem margens de crescimento, ok? De crescimento todos os meses, ele tem um percentual legal de receitas, a participação de receita nos gastos, nos custos e despesas fixas, variáveis é bacana, tá dentro do limite. Enfim, ele tem um financeiro redondo, etc. Uma boa empresa ou uma excelente empresa, ela consegue fazer isso. Mas, para mim, uma empresa que é fenomenal é uma empresa que ela cresce, mas ela consegue fazer com que os parceiros dela cresçam juntos. Isso eu acho incrível. Por quê? Eu não sei o porquê o motivo que você começou o seu negócio, mas trazendo aqui para o lado que não foi apenas pelo financeiro, né, foi algo que você realmente gosta de fazer, enfim, você consegue impactar a vida das pessoas, ou a vida de outras empresas e consequentemente de pessoas. E se você faz isso, você entrega o alto padrão, você tem compromisso com o alto padrão. E se você tem compromisso com o alto padrão, você tem compromisso em cuidar dos seus clientes. Entende? Você tem esse compromisso. E aqui eu vou fechar com uma experiência que eu trabalhei, tenho trabalhado nela na verdade, que muitas das vezes a gente não consegue aumentar a nossa carteira de clientes porque a gente está trabalhando sozinho e tal, e é sempre ali a gente fazendo tudo. Mas veja bem, quando você se posiciona, lembra do que eu falei sobre se posicionar, analisando o resultado, entendendo esse processo, seja de sucesso ou não que aconteceu para aquele resultado X, você consegue entender se está na hora de aumentar a sua carteira de clientes ou não. Porque a carteira de clientes aumentando, ela pode ser uma situação automática ou não. Beleza. Mas um negócio estratégico, ele cria as oportunidades. Entende?
Ele não espera, a economia melhorou. Legal, então agora eu vou crescer. O meu segmento deu uma retraída. Nossa Deus, agora possivelmente a gente vai perder alguns aí. Não, agora o segmento voltou a crescer. Não, beleza, então vamos lá, vamos ir com a onda. Não, o negócio, óbvio que existe influência externa, isso é fato, ok? Eu não estou dizendo que não existe. Mas o negócio que ele está funcional, que ele está redondo, okay? Que ele está funcionando, que ele tem essa gestão inteligente, ele consegue criar essas estratégias para estabelecer o alto padrão e para esse alto padrão chegar no cliente-alvo dele, porque ele se posicionou. Porque ele tem um financeiro onde ele consegue reter informações importantes e jogar essas informações não é só no papelzinho bonitinho, não. Ele consegue pegar essas informações lá daquele controle financeiro bem feito e aplicar na tomada de decisão, pessoal. É isso que eu quero que vocês façam aí no negócio de vocês. Porque se vocês fazem isso, vocês conseguem definir suas métricas para faturamento. E como eu disse aqui várias vezes, o dobrar faturamento é o mínimo. O ter lucro é o mínimo. Priscila, eu vou ter isso de um dia para o outro? Não. É uma construção. É uma construção. Estabelecer aonde que tá qual degrau está o teu negócio foi a nossa primeira dica essencial. Fazer aquela análise prévia, fazer aquela avaliação mesmo do seu negócio. Eu sempre digo do macro e micro, lembra? Vocês aí que estão me acompanhando, você tem que se afastar às vezes do seu negócio, pessoal, e olhar, ver como é que tá as coisas. Ver onde que tá errando, aonde que tá acertando, posicionamento. Beleza? O focar só nisso aqui te dá resultado imediato. Mas como eu ouvi uma vez e é verdade, o inimigo do grande sucesso é o pequeno sucesso. E ele foi certeiro quando ele disse isso. Então hoje eu quero te ensinar para você dar base para o seu negócio, para você ter grandes sucessos. Alto padrão. Beleza? Alto padrão. Então, pessoal, essas são as nossas 5 dicas, ok? São as nossas 5 dicas essenciais para dobrar faturamento e ter lucro na economia atual. E como eu acabei de dizer, se você realmente utilizar isso no seu negócio, isso aqui é o mínimo, tá? O mínimo. Isso é a primeira parte, porque vai ter uma segunda parte, porque tem mais informações, tem mais indicadores, mais coisas que eu preciso ensinar para vocês, então vai ter uma segunda parte dessa aula. Tá joia? Chame as pessoas, ok? Compartilha essa live com outras pessoas que você conhece, que às vezes estão passando por essa dificuldade, ok? Que não estão conseguindo mudar o negócio, que não estão conseguindo fazer o negócio desenvolver, ok? Vai lá na Masterclass para você aprender sobre controle financeiro, pega a planilha. Lembra, é tanto do PJ quanto do pessoa física, tá os dois. Eu estou ensinando passo a passo, ensinando características, situações que acontecem mesmo no nosso dia a dia. Então eu estou ensinando como trabalhar essas situações para não se perder, ok? Também vai lá no nosso canal, tá cheio de dicas, cheio de aula, ok? Informações super importantes aí para o seu negócio, seja ele um pequeno negócio, um médio negócio, não tem problema. Eu digo, e lembre-se disso, você não precisa ser grande para começar a fazer certo, pelo contrário, você tem que fazer certo agora, enquanto você está pequeno. Porque aí você vai ter estrutura, você vai criar a estrutura que você precisa para realmente crescer, ok? E crescer bem, crescer sem ficar doido, ok? Crescer com saúde, né? Tanto para o seu negócio quanto para você. Tá joia, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima, ok? Com a segunda parte das 5 dicas essenciais para dobrar o faturamento
e ter lucro na economia atual, e a gente também se vê nos nossos próximos tópicos, tá? Se você tem dúvidas, mande mande pra gente as dúvidas que você tem, ok? Eu sempre faço lives respondendo essas perguntas, então interage com a gente porque é muito importante. Vá lá no nosso canal, se inscreve para você receber todos os nossos vídeos e dicas, tá bom? De aulas, enfim. E se você gostar do conteúdo também você dá o seu like, tá joia? Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.